Pronto, iniciamos a gravação. Rabino, pode seguir, por favor. Na semana passada, nós estudamos o livro de Levítico, e para concluir o livro, fica o capítulo 12 e o capítulo 13. E hoje nós vamos entrar em Tiago. O capítulo 12 e 13, uma sugestão minha. Depois vocês leiam e avaliem. Esses dois capítulos, eles falam muito para a nossa realidade de hoje, tá? Eu vou fazer uma leitura rápida só de alguns versículos, porque eu quero entrar em Tiago, que é importante, o Hebreus 12, 12. Por isso, levantai as mãos caídas e os joelhos paralisados, e fazei veredas diretas para vossos pés, para que o coxo não se desvie, mas que seja sarado. Segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse texto é muito usado, mas normalmente fora do contexto, né? Mas aqui é bem claro. Segui a paz com todos e a santidade. O que acontece? Infelizmente, vivemos numa época que as pessoas vivem com muitas divergências, muitos atritos, e isso não faz parte do povo de Deus. Nós podemos ter até pensamentos divergentes, mas que devem se convergir através da palavra. Se nós temos dúvidas, nós temos que buscar a resposta, porque a Bíblia tem a resposta para tudo. Vede, não aconteça que alguém se atrase e não alcance a graça de Deus, que brotando alguma raiz de amargura vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Outra coisa, amargura. As pessoas hoje, elas aprenderam uma frase que elas acham que é uma frase verdadeira, que é a frase que eles chamam: estou com depressão. E vai ao médico, o médico passa uma série de remédios, e hoje tudo é depressão. Você não pode ficar triste, você está com depressão. Você não pode ficar preocupado, está com depressão. E não é bem assim. É o TDAH. Nós temos que, as pessoas hoje colocaram, na verdade, a indústria farmacêutica, ela tem vendedores que fizeram medicina, porém tornaram-se vendedores de drogas. E aí o que acontece? Qualquer coisa, a pessoa fica mal. E essa situação da pessoa acaba contaminando os outros. Então nós temos que apoiar uns aos outros, temos que orar uns com os outros. Porque sabeis que mesmo depois, desejando herdar a bênção, perdão, nem haja, versículo 16, desculpe, nem haja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu a sua primogenitura. Ou seja, Esaú perdeu a salvação por causa de um prato de lentilha. Muitos vão perder a salvação por coisas banais. Porque sabeis que mesmo depois, desejando herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou oportunidade para o arrependimento, ainda que com lágrimas tenha buscado. Indo mais adiante, nós vamos no capítulo 13, no versículo 7. Lembrai-vos de vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Considerai o resultado de sua conduta e imitai a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixei levar por doutrinas diversas e estranhas, porque boa coisa é afiançar o coração com a graça, não com viandas que nunca aproveitam aos que se ocuparam. Então, meus irmãos, uma coisa que hoje é muito complicado. No passado, se a pessoa estava com problemas, ela se ajustava, o pastor chegava, aconselhava, às vezes pedia para que ela ficasse um tempo sentadinha, refletindo, se ela tinha algum cargo na igreja. Fica aí um pouquinho,
vamos orar pela sua vida. Hoje, a pessoa tem um problema, a primeira coisa que ela faz é ir embora. Ela vira as costas e vai embora, muitas vezes fala mal de onde Deus a resgatou, e nós não podemos agir assim. Por quê? Nós somos irmãos em Cristo. Nós estamos aqui para crescermos juntos. Então, se você está com um problema, nós temos que ajudá-lo. Através da oração, através da busca incessante por respostas. E o que acontece hoje? Infelizmente, aqueles que são líderes, pastores ou rabinos, não importa o título que as pessoas dão para essas pessoas. A palavra de Deus diz, você tem que imitar a fé dessa pessoa. Porque nós temos a nossa atividade diária, os nossos problemas, as nossas lutas, mas a vida dos nossos irmãos, constantemente nós estamos orando por elas. E as dificuldades que vocês passam acabam vindo para o nosso ombro. É um peso muito grande. Por quê? Porque nós nos dedicamos a levar a verdade às pessoas. Por isso que eles dizem aqui, lembrai de vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Considerai o resultado de sua conduta e imitai a sua fé. Hoje uma pessoa me perguntou qual é o chamado dele. Porque muitas vezes você está preocupado, você quer fazer algo para Deus, mas você não sabe o que é o que você quer fazer para Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é estar na presença de Deus. A segunda coisa é viver a palavra de Deus na sua vida. E Deus vai te usar para várias coisas que você nem imagina. Muitas vezes uma palavra que você diga salva uma vida. Muitas vezes nós estamos aqui na congregação com um pequenino grupo, mas dezenas ou centenas de pessoas vão ser alcançadas com aquela live. Talvez essas pessoas ainda não chegou o momento delas. Porém, no momento que chegar, elas vão se achegar ao Senhor. Yeshua contou uma parábola de um homem que tinha uma fazenda e ele contratou trabalhadores. Um grupo começa às 8, outro começou às 10, outro começou a 1, outro começou às 16. Quando foi 17 horas, encerrou o dia e aquele fazendeiro pagou todos iguais. Porém, os que chegaram antes acharam ruim. Ele diz, eu sou o dono e o dinheiro é meu. Eu pago e recompenso conforme eu achar melhor. E é o que vai acontecer. Muitos vão se achegar na última hora diante de Deus e vão receber o mesmo galardão, porque cada um tem o seu tempo. Agora, você que já chegou, não abandone, não troque a salvação, a graça de Deus por um prato de lentilha. Muitas vezes a resposta que você está procurando, a resposta que você quer, sabe onde está? Naquele dia que você não assistiu aquela live, que você não pôde vir, aquele dia que você não pôde vir à presença de Deus. Talvez a resposta que você tanto ansiou, você perde por causa disso. Muitas vezes você perde por causa de um prato de lentilha. Eu não sei qual é o prato de lentilha que você optou. Então aqui nós encerramos o livro de Hebreus. Eu sugiro que vocês leiam o capítulo 12 inteiro, 13 também, que é uma bênção para nossas vidas. Esse livro de Hebreus é maravilhoso. Continuamos. Agora nós vamos entrar no livro de Tiago. Na verdade, o nome desse livro é Jacó. Em português, traduziram por Tiago. Em inglês, James. Todavia, o mais importante é que nós vamos chegar à conclusão que nós vamos entender esse livro. Esse homem chamado Tiago, ele era um irmão carnal de Yeshua. E começa assim, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saudações. Primeira coisa,
nós vamos ver que a forma que ele fala é de uma pessoa tranquila, de uma pessoa amorosa, uma pessoa cumpridora da Torá. Nós vamos encontrá-lo apenas no capítulo 15 de Atos, e depois nessa epístola, nessa carta que ele escreve. Lá no capítulo 15 de Atos, ele está presidindo um concílio onde iam definir como seriam tratados os gentios que estavam se achegando. E nós vamos ver que ele é muito misericordioso. E aqui ele está fazendo uma saudação às 12 tribos. Aí vem uma pergunta. Nesta época, só existiam 2 tribos e meia tribo de Levi. Só existia Benjamim e só existia Judá e uma parte dos levitas. Por que ele fala as 12 tribos? Lembra que Yeshua disse, não vá pelo caminho dos gentios, nem dos samaritanos, mas vá às ovelhas perdidas da casa de Israel. Outra vez ele diz, eu só vim para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Jeremias 31, quando Jeremias escreveu isso, já fazia 200 anos, que a casa de Israel havia sido espalhada por toda a terra. Esse pessoal das 12 tribos, das 10 tribos, para ser mais exato, né? Esse pessoal, eles estavam ali naquela região também. Quando Paulo vai fazer o seu trabalho missionário, ele vai em muitas cidades. E ali ele vai encontrar judeus e vai encontrar também israelitas que estão naquelas cidades. Quando você lê o livro de Atos, no cabeçário eles colocam igreja de Éfeso, igreja de Corinto. Quando você lê o texto, não fala igreja, fala sinagoga. Porque Paulo ia nas sinagogas. Nessas sinagogas estavam quem? Judeus, estavam da casa de Israel também. E estavam, muitos gentios começaram -se a chegar. Então aqui ele manda essa saudação. Aí continua. Meus irmãos, tende grande gozo quando vos encontrardes em diversas provas, sabendo que a prova de vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra completa, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos em abundância, sem reprovação, vai ser te dado. Aí vem responde uma pergunta que também me fizeram hoje. Muitas vezes a pessoa diz, eu não entendo, eu leio a Bíblia, leio, não entendo, às vezes faço uma confusão profética, às vezes eu misturo as coisas. Por que acontece isso? Porque todos nós somos oriundos de várias organizações religiosas. E lá nós aprendemos muitas coisas, e quando nós chegamos na restauração, nós trazemos aquela bagagem de conhecimento. E nós temos muitas vezes convicção que aquele conhecimento realmente é a realidade, mas nem sempre é. Por isso que nós temos que pedir a Deus sabedoria. Quando você for fazer as suas orações, o seu particular com Deus, peça a Deus, Senhor, eu não estou entendendo isso aqui. Me esclareça, me dê sabedoria. Nós vemos um caso interessantíssimo de Daniel. Daniel jejuou durante 21 dias para entender uma profecia. Ele pedia a Deus, ele queria uma luz, ele não estava conseguindo entender aquilo. Ele não jejuou para ter dinheiro, não jejuou para um problema pessoal, não. Ele queria entender. Se você não está entendendo algumas coisas hoje, então coloque na sua mente, Senhor, eu preciso entender esse aspecto. Por isso que ele diz, peça a Deus sabedoria. Ele vai dar a você.
Porém, eu quero fazer um parênteses aqui para poder lembrar uma coisa para vocês. Lembra que lá em Mateus, nos evangelhos, diz que os seus irmãos não acreditavam nele? Outra vez, era a festa da dedicação e os irmãos dele falaram, você não vai subir para a festa? Como é que você quer que as pessoas te aceitem, te recebam? Inclusive esse, Tiago. Porém, ele houve uma transformação. Depois da morte e ressurreição de Cristo, ele se transformou e tornou-se um grande apóstolo. Muitas vezes, a nossa família não nos reconhece, porque não é chegado o tempo. Mas no tempo determinado, ele se achegou a Deus. Tá? Continuando. Porém, peça com fé, não duvidando em nada, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é arrastada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Outra coisa, não desperdice o seu tempo em orando a Deus se você não tiver fé, não tiver confiança. Deus não se agrada. Se você está buscando uma resposta, tenha consciência que o seu Deus, ele é todo poderoso, que o seu Deus pode modificar tudo na tua vida, mas se aproxime dele com fé. Não adianta você dizer, meu Deus, eu quero, sabe, choramingando. Não, você tem que se colocar na presença de Deus, que faça a sua vontade. Porque muitas vezes o seu pedido é para que faça a sua vontade pessoal e não a vontade de Deus. Então a resposta só vai vir quando você falar, Senhor, faça a sua vontade, mas não a minha. No versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre o inconstante em todos os seus caminhos. O irmão que é humilde de condição glorie-se na sua exaltação. Mas o que é rico em sua humilhação, porque ele passará como a flor da erva. Porque quando sai o sol com calor abrasador, a erva seca, sua flor cai, e sua formosa aparência perece. Assim também se murchará o rico e todos os seus caminhos. Outra coisa, muitas vezes você critica o seu momento, critica o que está passando, e olha para aquela outra pessoa que está se dando bem. Porém, a Bíblia diz que aquilo é como a erva, que vai passar e vai secar, mas você vai permanecer. No versículo 12. Feliz o varão que suporta a tentação, porque quando tiver resistido à prova, receberá a coroa da vida que Jeová prometeu aos que o amam. Que ninguém diga quando for tentado, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e nem ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pela própria concupiscência. A sua tentação, que acontece com você, é pela sua própria opção, a sua própria concupiscência. Então a concupiscência, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Existe um ditado, e é bíblico também, um verso bíblico. Nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças, mas nós podemos impedir que eles façam ninho. Então nós temos que começar a entender o seguinte: ser tentado é uma coisa, cair em tentação é outra. O salmista, no capítulo 1, diz assim, que o homem tem que se desviar do mal. O que é desviar do mal? Se eu sei que ali tem um problema, se eu sei que ali as coisas estão desandadas, por que eu vou andar por ali? Se eu estou vendo na televisão uma coisa que desagrada a Deus, por que eu vou assistir aquilo? Se a minha visão de mundo contraria os princípios bíblicos, por que eu vou seguir aquilo? Por que eu vou apoiar pessoas que são contra a palavra de Deus? Por que eu vou andar com pessoas ímpias, que são contrárias à Torá? Tudo isso nós temos que começar a rever. Diga com quem tu andas que eu falo quem você é. Diga o que você gosta que eu digo quem você é. Então nós temos que começar a rever os nossos conceitos com relação a essas coisas. Continuando no versículo 19.
Por isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. É o contrário, né? A gente já se ira primeiro, não escuta e sai atropelando as coisas. Então, Tiago nos aconselha, olha, seja pronto para ouvir. Porque muitas vezes acontece muito comigo isso. A pessoa me faz uma pergunta, quando eu vou dar a resposta, ele já solta um caminhão de palavras. Aí faz uma confusão tremenda, porque a resposta que ele quer é o que ele acredita e não o que eu quero dar. Ele acha que é daquele jeito, ele acredita que é daquela forma. Então, primeira coisa que nós temos que aprender é ouvir. Aí, quando eu escuto, o que eu faço? Eu vou avaliar, eu vou analisar. Muitas vezes, isso aí é constantemente, as pessoas falam, olha, eu vejo dessa forma, o que o senhor acha? O que você acha? Eu falo, olha, vamos estudar isso aí junto? Vamos. Aí a gente começa a conversar, eu vou lendo. Muitas vezes, a pessoa tem a razão. E eu estava equivocado. Outras vezes, ele está equivocado e eu estou certo. Isso não é mérito, isso é simples, é porque eu estava errado e acabou. Teve casos aqui de irmãos que eu fiquei muitos anos achando que ele estava errado. Até que um dia despertei e falei, não, ele está certo. Liguei para ele e falei, irmão, me perdoa, você estava certo, eu estava errado. Por quê? Porque nós somos resultados do meio que nós viemos, das crenças que nós viemos. Né? No versículo 22, e sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Aqueles que são apenas ouvintes, eles se enganam a si mesmos, mas sejam praticantes. Por quê? Se você for praticante, você vai prosperar, você vai crescer espiritualmente. Mas se você só for ouvinte, é o que eu tenho dito aqui constantemente para vocês. Não adianta você pegar partes da restauração e colocar na tua vida. Não vai resolver nada. Ou você procura cumprir os princípios que Deus estabeleceu. Se algum você não está conseguindo, seja sincero, fala, olha, eu acredito que eu tenho que fazer isso, eu tenho que cumprir esse mandamento, mas eu não estou conseguindo. O próprio Tiago, lá em Atos, capítulo 15, ele diz o seguinte, nós não podemos colocar um peso nas pessoas aos quais nem os nossos pais suportaram. Então, se você não está conseguindo cumprir, mas é sincero, Deus vai te fortalecer para você conseguir. Agora, se você começar a arrumar uma desculpa, aí, meu amigo, esquece. Continuando, no capítulo 2, nós vamos para versículo 8. Todavia, se em verdade cumprirdes a lei real, conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, vocês estão fazendo bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei dos transgressores. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, faz-se culpado de todos. Visto que aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não cometerás homicídio. Se tu não cometes adultério, mas mata, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então nós vemos que Tiago ele era muito objetivo, ele era muito claro, direto. Por isso que é importante nós, nesse período aqui, estudar esse livro, para entendermos. Martinho Lutero, ele dizia que essa epístola, a epístola de Hebreus, ou a epístola de João e Pedro e Judas, e o Apocalipse, eram epístolas de palha. Elas não deveriam estar na Bíblia.
Segundo a cabeça dele, apenas 62 livros deveriam estar na Bíblia. Ele queria tirar isso aí, não conseguiu. Ele conseguiu tirar 7 livros que estavam na Bíblia Católica, mas esse ele não conseguiu. A Bíblia etíope tem 10 livros a mais, porque os homens decidiram escolher qual eles queriam ficar na Bíblia. E esses aqui, principalmente Tiago e Hebreus, né, João, a Epístola de João, por que ele queria tirar? Porque ela fala da necessidade de guardar a lei de Deus, os mandamentos de Deus. E ele discordava disso. Ele não queria que as pessoas guardassem os mandamentos de Deus. Muitas vezes, nós acabamos esquecendo que a importância de conhecer a palavra. Não sei qual de vocês já leu esse livro inteiro. Eu acredito que a maioria não. A gente fica pegando textos pinçados. Por isso que a gente fez essa escolha de uma vez por semana estudar um livro da Bíblia, para que você possa, né, conhecer com mais profundidade e entender. No versículo 14 do capítulo 2 diz assim: meus irmãos, que proveito tem alguém se disser que tem fé e não tem obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem necessidade do sustento diário, e alguns vos disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhe der coisas necessárias para o corpo, que proveito terá? E aqui, justamente aqui que pegava, né? Porque eles dizem que nós somos salvos pela fé. Não precisamos das obras. Mas uma fé sem obras é morta. E que proveito há a pessoa chegar para você, falar da sua situação e diz, você diz, vai com Deus, Deus te abençoe, mas não proporcionar a solução para aquela pessoa. Nós somos um pequenino grupo, mas as pessoas que têm se apresentado com necessidade, a gente tem ajudado. Os irmãos são testemunhas disso. Por quê? Porque essas pessoas fazem parte do corpo de Cristo. E cabe a nós, além da fé que professamos, também ter as nossas obras. Nós temos irmãos aqui que fazem a mesma coisa, que têm abençoado as vidas. E isso Deus está vendo do seu trono. E Deus vai retribuir essas pessoas também. Continuando, vamos para o capítulo 3. Meus irmãos, não vos façais muito de vós mestres, sabendo que receberemos juízo mais severo. Aqui pegou, né? Em outro texto, nem todos quereis ser mestres, ou seja, aquele que é mestre, ele tem que fazer o quê? Ele tem que estudar mais, ele tem que conhecer mais. E dele vai ser cobrado muito mais do que aquele que conhece pouco. Porque normalmente a gente quer ser o líder, só que o líder é cobrado mais do que o membro. Então, por isso que ele diz, nem todos quereis ser mestres. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse é varão perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que obedeçam, e assim dirigimos todo o seu corpo. Vede também os navios, ainda que sejam tão grandes e levados por impetuosos ventos, são dirigidos por um leme bem pequeno, para onde quer que ele vá. Assim também, agora presta atenção, assim também a língua é um pequeno membro e se gloria de grandes coisas. Vede quão grande bosque se incendeia com um pequeno fogo. A língua também é fogo, um mundo de maldades. A língua está posta entre os membros e contamina todo o corpo. Ela inflama o curso da existência, sendo ela mesma inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza de bestas, de aves, de serpentes, de seres do mar, doma-se e tem sido domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a sua língua. Trata-se de um mal que não se pode refrear. Está cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao nosso Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não pode ser assim.
Porventura, alguma fonte lança por uma vez a abertura água doce e água amargosa? Meus irmãos, acaso pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também nenhuma fonte pode dar água salgada ou doce. Aqui ele nos orienta nesse aspecto. Primeiro, nós temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa nossa fé tem que se traduzir em obras. Nós temos que também refrear as nossas línguas. Quando nós vamos falar as coisas, nós temos que pensar. Nós não podemos simplesmente ir falando e achando que está tudo bem, porque uma palavra mal colocada destrói uma vida. Magoa a pessoa e a pessoa se afasta do caminho. Então nós temos que refrear a nossa língua. Nós temos que, antes de falar, nós temos que pensar. Então você, antes de falar qualquer coisa, quer para o seu marido, quer para a sua esposa, quer para o seu filho, quer para a sua filha, quer para os seus irmãos, quer para qualquer um, antes de proferir palavras, pense bem, reflita. É isso mesmo? É isso que você quer? Para que você não venha a comprometer a vida das pessoas espiritualmente. Era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Nós lemos aqui até o capítulo 3 sobre esse livro espetacular, que é o livro de Tiago. E possa servir para vocês, durante essa semana, de meditação. Medite nessas palavras, reavalie a sua vida, fala muito mais para nós, pessoalmente, do que para outros. Eu tenho aprendido muito com esse livro. Antes, eu era muito bocudo. Falava A, eu dizia B. Falava B, eu dizia C. Hoje, a pessoa fala. Ah, tá, tudo bem. Tranquilo, ok. Tá certo, tá tudo bem. Depois eu vou avaliar e vou tomar um posicionamento. E isso nos ajuda a melhorar a nossa posição diante de Deus. Amém? Vamos orar, pedir a Deus que nos dê um restante de noite em paz, um restante de semana. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, pela vida dos teus filhos que estão aqui. Que essas palavras que nós lemos na tua palavra possa nos orientar, nos guiar pelos caminhos da justiça. Senhor nosso Deus, eu quero te pedir nesta hora, visita os teus servos aqui, trazendo a cura para aqueles que estão enfermos, trazendo o emprego para aqueles que estão em busca de um trabalho, trazendo a paz para aqueles que estão desacossoados da vida e trazendo sabedoria para aqueles que têm buscado conhecimento da tua palavra. Que o teu grande amor e a tua misericórdia permaneçam para sempre conosco. E o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Shalom até sexta-feira. Que Deus bendito visite cada um de vocês. Shalom, irmãos. Boa noite. Shalom, shalom. Boa noite a todos. Boa noite.